Daí, pessoal, mais uma resolução. O triângulo ABC está inscrito em uma circunferência de raio igual a 15 centímetros. Se AB é igual a 10 centímetros e AC igual a 6 centímetros, a medida da altura em centímetros do triângulo ABC relativa ao lado BC corresponde a... Bom, então ele quer ir a altura desse triângulo, na altura relativa a um determinado lado, que é o lado BC, a partir dos outros dois lados, um que é 10, outro que é 6, e também a partir do raio da circunferência onde esse triângulo está inscrito. Então, esse exercício não é um exercício muito simples, né? Não é um exercício muito fácil, mas que demanda quase que de forma obrigatória o seu desenho, né? Então, é muito importante que se elabore aí o desenho dessa situação para que tu possa encaminhar aí o processo resolutivo. Então, eu vou acrescentar aqui na lâmina o desenho desse triângulo inscrito nessa circunferência. Então, o desenho já faz parte da resolução, né? O desenho não vem com essa questão. Então, vou acrescentar aqui a figura. E aí, dentro dessa figura, eu vou começar a preencher com os elementos que são informados. Bom, eu tenho dois lados conhecidos, né? Eu tenho aqui um lado AB, que mede 10, e um lado AC, que mede 6. E pede a altura do triângulo relativa ao lado BC. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar aqui o vértice A. Aqui eu vou colocar o vértice B. E aqui eu vou colocar o vértice C. Dessa forma vai ficar até adequado, porque o lado AB é um lado um pouco maior, né? O lado AC é 6. Então, aqui ó, é 10 centímetros. O lado AC, 6 centímetros. Então, aqui 6 centímetros para esse lado. O lado BC eu não sei, mas eu sei que o raio desse círculo é igual a 15. Ok, até eu poderia colocar aqui o raio, né? Ó, daqui, por exemplo, até aqui, ó. Ok? Então tá aí, eu vou retirar esse raio, deixar só apenas a informação aqui de que o raio é 15. Bom, ele quer a altura relativa ao lado BC. Então eu vou desenhar essa altura aí para que perceba. A altura relativa ao lado BC, então sai do vértice A até o lado BC, perfazendo aqui um ângulo de 90 graus. Bom, aí eu tenho que ter um lampejo, né, de relação aí para lembrar que a altura em um triângulo retângulo também advém, também é presente na fórmula da área do triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Se eu considero a base AB, já que eu quero aqui ó, a altura em relação à base BC, então BC é minha base. Então eu posso dizer aqui ó, que esta área do triângulo é igual à base que é BC, segmento BC, vezes a altura H que eu quero descobrir, sobre 2. Tá? Então aí, só para que eu tenha, né, a presença da altura aqui ó, em alguma situação. Então lembrei que na fórmula da área do triângulo aparece essa altura. Bom, também eu devo lembrar que a área desse mesmo triângulo pode ser determinada pela sua forma trigonométrica. A área do triângulo, do mesmo triângulo, também é igual a quem? A um certo lado, vou chamar aqui ó, de lado 1, vezes um outro lado, que eu vou chamar de lado 2, vezes o seno do ângulo entre eles, vou chamar então de θ, divididos por 2. Então isso aí também é um formato resolutivo para a área do triângulo. Um lado vezes o outro, vezes o seno do meio sobre 2. Como aqui eu tenho dois lados, é como se aqui fosse o L1 e aqui fosse o L2, lado 1 e lado 2.
E o ângulo entre eles aqui, ó, eu não sei. Mas eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. Sendo assim, a área desse triângulo pode ser escrita como um lado 6 vezes o outro 10 vezes o seno do ângulo, então, né, que eu não sei o ângulo, mas é o ângulo θ, e aí divide por 2. Posso dar uma melhorada nisso, né? Aqui, ó, 6 por 2 dá 3. E a área do triângulo resultou 3 vezes 10, 30. 30 vezes o seno do θ. Bom, então aqui eu já tive uma situação de área, aqui uma outra situação do mesmo triângulo de área também. E aí eu tenho que pensar onde que esse raio aqui pode entrar. Bom, aí eu tenho que lembrar que quando o triângulo está inscrito em um círculo, se eu divido um lado qualquer pelo seno do ângulo oposto, isso resulta o dobro do raio. Isso decorre lá da lei dos senos. Deixa eu botar para ti aqui, ó. Lei dos senos. O que a lei dos senos diz? Que se eu pego um lado A, divido pelo seno do ângulo oposto, vou chamar de ângulo Azão, isso é igual a divisão do lado B pelo seno do ângulo oposto, Bzão, isso é igual a C, o lado C, divido também pelo seno do ângulo oposto, e qualquer uma dessas divisões resulta no dobro do raio. Então está aqui, ó, o dobro do raio na lei dos senos. Então significa que um lado qualquer dividido pelo seno do ângulo oposto vai resultar o dobro do raio. Ora, claro que eu vou pegar o lado qualquer, esse lado aqui. Por quê? Porque está oposto ao meu ângulo referência θ. Então olha só o que eu vou escrever, ó. Eu vou dizer que o lado oposto BC divididos pelo seno do ângulo oposto, então BC dividido pelo seno do ângulo oposto dividido por seno de θ, isso é igual ao dobro do raio. Vou botar aqui, ó, 2R. Então eu posso, a partir daí, dizer que BC divididos pelo seno de θ, isso é igual a 2R, o raio é 15, 2 vezes 15, 30. E aí eu posso, bom, eu chego na mesma conclusão, né, que BC é 30 vezes seno de alfa. Então não adiantou muito para mim aqui não, hein. Chego à conclusão que BC é igual a 30 vezes seno do ângulo. Mesma coisa que eu já havia tido aqui, ó. Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó. Isso então não me adiantou muito, mas eu vou fazer a igualdade entre as áreas. Observa que isso aqui é a área do triângulo. E isso aqui é a área do mesmo triângulo. Então vou estabelecer a igualdade aí, ó. Vou dizer que BC vezes o H, que é o que eu quero descobrir, divididos por 2, é o mesmo que 30 vezes seno do ângulo. Bom, mas aqui eu tenho que 30 vezes seno do ângulo é o BC, né? E lá é a área. Então eu posso fazer uma substituição aqui, ó. No lugar desse BC, olha, eu vou usar isso aqui que eu fiz, ó, 30 vezes seno. 30 vezes o seno do θ vezes o H. Observa, ó, o que eu fiz aqui, eu fui substituir esse BC aqui, ó. Aqui está o BC. Então isso sobre 2 é igual a 30 vezes o seno de θ. Esse 2 vai para lá multiplicando, vou fazer bem devagar para ti, ó.
30 vezes seno de θ vezes h é igual a 2 vezes 30, 60 vezes seno de θ. Para isolar a altura aqui, ó, que é o que eu quero, eu tenho 60 que multiplica seno de θ, isso aqui, ó, 60 que multiplica seno de θ, e aí divide por esta expressão aqui que eu vou passar para o outro lado, na falsa passagem. 30 vezes seno de θ. Aí cancela seno de θ com seno de θ, 60 divide por 30 é 2, e aí eu tenho que a altura, então, é igual a 2. E é isso eu tenho na letra B. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.